pode entrar, né? Pessoal, Pode se entrar. aproxime mais um pouco do microfone. Aqui eu recebo lá, pelo menos eu prego não era no meu nome. Jean. Deu certo? Ela vem no nome do antigo morador. Né? Jean. Peraí. Tenta tentar Piranga, só lembrar o zero. Oi. Eu tô de serviço hoje. Aí eu falei pra ele, qualquer coisa tiver ocorrência pesada, eu tenho que sair correndo Ok, daqui. senhores, uma ocorrência passada pelo SAMU, queda da própria altura, Avenida Cunha, dentro do Metropolitano. Mas eu vou deixar desligado aqui, qualquer coisa liga pro meu telefone. É difícil, né? Porque tem que ser uma ocorrência muito grande. Eu trabalho de comando de socorro, aí não saem todas as ocorrências, só tiver uma ocorrência de grande vulto. Entendi. Aí tem que Quem vai Tem que estar começar? atento, né? ficar atento. O Luiz. Não, o Jean. Que Jean? O Felipe. Eita, que ele encasquetou com o Jean. Todo mundo agora fala do Deu Jean. certo, Jean? Eita, Glória. Subiu os vídeos pro YouTube. Foi? É mesmo? Eu tava não subindo, mandei a foto pra ele. Tava dando um vídeo muito longo. Eu falei, peraí, o YouTube aceita mais de 5 horas de vídeo, como Pois é. 40 minutos não tá indo. Pessoal, boa gravação. Valeu, Obrigada, Jean. Jean. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um canal. Eita. Corta, Jean. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar. Nossa equipe hoje com Juliana, com Luiz, irá entrevistar hoje o sargento, subtenente Adgerson. Quem é Adgerson? Olá, bom dia, tudo bom? Sou Adgerson, do Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas, né? Estou na corporação, vou completar 23 anos, trabalhando em prol da sociedade. Trabalhei em várias áreas já do Corpo de Bombeiro. Atualmente eu estou no Serviço de Comando de Socorro, daqui da região do Agreste, né? Mas trabalhei muito tempo na área da vistoria técnica, que aí eu recebi o convite do Felipe aqui para poder falar um pouquinho sobre isso. Show de bola. Aí sobre essa parte da vistoria que muito nos interessa, né? Acho que a gente estava tendo off aqui falando, tirando algumas dúvidas, né? Acho que é até melhor guardar elas para perguntar agora. Mas a gente estava falando sobre a questão de algumas taxas, né? Como, por exemplo, a taxa dos bombeiros que as empresas pagam. Como é que funciona essa taxa? Ela é obrigatória? Ela não é obrigatória? Qual o valor dela? É de acordo com alguma metragem, com algum risco da empresa? Como é que funciona? Isso, aí a gente chama de taxa de vistoria, né? A taxa de vistoria é pelo serviço prestado pelo Corpo de Bombeiro, que é a vistoria das edificações comerciais, né? Toda empresa comercial que tem uma edificação, ela é obrigada a ter o projeto contra incêndio e emergência. Esse projeto ele vai ser de acordo com a área construída da empresa ou o risco que ela oferece à sociedade, no caso, né? Aí o cálculo dessa taxa é referente a isso. A empresa ela pode se enquadrar em diversos tipos de classificações, né? Baixo risco, médio risco, alto risco. Aí, dependendo de cada empresa, a gente vai jogar na nossa planilha lá e verificar o risco e o valor da taxa que vai ser devido nesse caso. Algumas empresas passam por vistoria e outras empresas passam por análise e vistoria. Agora, tem outras que a grande maioria hoje, que elas são isentas de processo, que a gente chama isenta de processo, que são empresas com baixo risco e que têm até 200 metros quadrados, mais ou menos, por aí. Isso. Eu até já tinha visto alguns casos, né, que a empresa ela não precisa ter aquele projeto, aquele desmembramento, quando ela depender do tamanho dela, né? Então, assim, no caso da taxa, como você falou, é uma taxa de vistoria, né? E se a empresa não fizer essa vistoria, não pagar a taxa? Aí ela traz um risco grande para a circunvizinhança dela, né? A gente sempre fala lá que você ter o projeto de incêndio tudo certinho, regularizado, ele não evita do incêndio ocorrer, né? Com certeza. Ele pode ocorrer. Agora, você ter eles tudo certinho, o risco é menor, por quê? Porque a gente, quando faz a vistoria, a gente exige vários documentos de profissionais que atestam que aquele local é seguro. Tipo uma ART elétrica de uma edificação. A gente exige, a gente sabe que se o engenheiro elétrico ou profissional colocou lá dizendo que está tudo certinho, então o risco é menor, né? A empresa não fazendo isso, não se regularizando, provavelmente ela não tem esses documentos de profissionais que atestem essa segurança. Então a gente não, assim,
Se a empresa não fizer, além dos riscos legais, ela corre o risco maior de ter um incêndio lá, né? E os riscos legais é sofrer uma fiscalização, né? As fiscalizações, elas são divididas de advertência, depois as mais gravosas, né? Chegando até a multa ou interdição do local, né? Aí ela pode sofrer essas penalizações, aí está previsto tudo na nossa legislação. A gente pega até como, por exemplo, aquele caso da Boate Kiss, né? Isso. Que só vai ser basicamente identificados os problemas pós o fato, né? Então, assim, né? Tipo, a gente pega lá, né? E vê essa situação e não tinham alguns alvarás. Hoje em dia, basicamente, o trabalho ele funciona da seguinte maneira, né? Pelo menos assim, né? Eu falo de uma visão geral. Lógico que não é exceção, não é a regra, né? Mas assim, a gente solicita um alvará para a prefeitura. A prefeitura ela exige outros alvarás muitas vezes para poder dar o alvará de funcionamento. No caso do alvará de bombeiros, ele geralmente não está incluso, né, nesse pedido aí que é feito, né? Ele é algo do Estado. À parte. Ele é do Estado, ele é por fora. Então, muitas vezes acontece da empresa mesmo não querer fazer o pagamento daquela taxa, achando que ela não é importante, né? E a gente conversando aqui, a gente consegue ver que a importância dela vai algo além apenas do valor, né? Por quê? Porque hoje a gente vamos supor, tem uma empresa ali que ela tá toda certinha, trabalhando e tudo mais, ela tem um alvará de funcionamento, mas ela não teve a inspeção dos bombeiros. Lá no futuro, se acontecer um problema, muitas vezes ela pode ser penalizada porque ela não tinha aquele alvará. Isso já aconteceu alguma vez? Já aconteceu várias vezes, né? Infelizmente, assim, a gente sabe que o empresário ele quer economizar o máximo para poder ter um lucro maior, né? E, infelizmente, às vezes essa economia ela pode sair cara, né? A gente vê casos de locais que não tinham o alvará da gente. Uma vez, podia ser até que alguma vez já tivesse tido esse alvará, mas estava vencido, ou ele não renovou, não recarregou o extintor, essas coisas. Acaba que na hora de uma precisão, o equipamento não funciona porque está vencido. Por exemplo, a gente chega em fiscalizações e pega extintor vencido há 10 anos. Esse extintor não vai funcionar. Não adianta ir na parede ele lá só de amostra. Ele tem que estar funcionando. Então, quando a empresa não se regulariza regularmente, aí acaba que acontecem essas situações e elas acabam sofrendo, né? E a gente não quer que ninguém sofra. O interesse do Corpo de Bombeiros é que as empresas se regularizem. Por isso que a gente cobra taxas baixas. Nossa taxa é uma das mais baixas do mercado, assim, né? A gente cobra a taxa porque a gente faz um serviço de vistoria, designa um militar para ir lá no local, verificar, ou alguém no balcão para receber a documentação das empresas. Aí essas taxas é justamente para isso e para a compra de material para os combates a incêndio, para resgate de vítimas, tudo isso aí é gasto dentro da própria corporação. E nesse caso, por exemplo, que você citou, os extintores, é obrigado toda empresa a ter extintor? Toda empresa é obrigada a ter extintor. Mesmo se ela for um MEI? Na verdade, a empresa teve edificação, tem uma edificação cadastrada, ela tem que ter extintor. Porque às vezes o MEI não tem edificação, né? O MEI às vezes é o profissional só em si, que ele sai prestando serviço em vários cantos. Ele não é obrigado aí nesse caso, né? Então, assim, independente da tributação dele, tem local físico, tem que ter ali, tem que estar dentro das normas. Isso. Tem um local físico, teve a sua bancadazinha com o seu computador, tem que ter um extintorzinho do lado para poder, caso necessário. E sobre a questão da durabilidade dele, como é que funciona? Eu confesso que eu não entendo sobre a questão dos extintores. Inclusive, até do meu carro, nem sei como é que tá. Essa é uma dúvida interessante, que eu não sei se voltou a prática do extintor nos carros. Não, o extintor no carro, acho que ele só é obrigado, não tenho certeza, acredito eu que só é obrigado em transportes públicos, táxi ou essas coisas. E nos carros particulares não é mais obrigado, né? Mas você pode ter também, porque ele é vendido no mercado, né? Ele é super importante. Inclusive, quando houve essa extinção, eu penso assim que foi uma perda, porque muitos incêndios em residência eram combatidos com o extintor do carro. O cara pegava fogo lá e tinha um extintor no carro, ia lá, pegava o extintor e combatia. Não era no próprio carro, porque a desculpa para deixar de ter extintor no carro é que a população não sabe usar o extintor, né?
Sim. Que chegava lá, o carro estava pegando fogo, ele jogava o pó, que é o pó químico, que é a carga do extintor, em cima do capô. Não abria o capô, que geralmente começa no motor, para combater. Aí jogava em cima. Aí para jogar em cima realmente não ia funcionar, né? Mas muitos incêndios em residências eram combatidos com o extintor do carro. E quando passou a não ser mais obrigado, os carros já saem de fábrica sem ele. Acaba que pode ser que os incêndios de residência se propaguem mais fácil, né? Porque quando ele é combatido pelo próprio morador da casa, geralmente é combatido no início do incêndio, no princípio, que a gente chama de princípio de incêndio. Mas o incêndio de residência, ele se propaga muito rápido. Se ele não for combatido no princípio, ele se torna um incêndio. Aí um extintor não vai funcionar no incêndio. Só vai funcionar no princípio mesmo. E a troca dele tem que ser feita de quanto? Aí ele tem validade de 1 ano, a carga, né? Todo ano vai ter que ser feita a recarga. Você leva na empresa, aqui em Arapiraca tem acho que tem umas 5 empresas mais ou menos. Leva na empresa, a empresa vai fazer a recarga. Ela vai colocar a carga e a pressão, né? Para poder ele ser expelido. Entendi. Só uma dúvida que eu tenho. Então, qualquer empresa, seja um MEI, independente do porte, independente da tributação dela, qualquer empresa ter verificação, é necessário ela fazer essa adequação. De possuir. Pela metragem vai ser definido, não é isso? Quantos extintores, qual Isso, tipo? pela metragem. Que vai possuir. De área construída. Certo. Com relação às empresas, como a gente atua em escritório de contabilidade, a gente faz essas orientações e, longe de ser uma burocracia, é até um equipamento de proteção ao próprio patrimônio. A taxa, né, é irrisória perto do benefício que isso pode causar. A minha dúvida que eu tenho é o seguinte: a gente tem alguns clientes que faz certinho a adequação, inclusive na prefeitura, Luiz. Eu tive uma empresa que foi barrada de ter o alvará, não conseguiu retirar o alvará porque realmente condicionou aquela atividade a possuir o do bombeiro. A menos que a gente chegasse com o do bombeiro lá, eles não liberaram de forma alguma, porque precisava dessa adequação. Quando o empresário faz esse investimento, adquire esse kit, eu não sei sobre a parte de treinamento. Quem seria a responsabilidade de fazer um treinamento? Seria a revenda? Ou se ele pode solicitar ao Corpo de Bombeiros um treinamento prévio? Porque eu confesso que eu não saberia usar nada ali. Nesse caso, o treinamento é importante, né? Porque a pessoa tem que saber usar o equipamento que está disponível, né? O equipamento está lá, não é para o Corpo de Bombeiros usar, é para quem está lá no local utilizar. Exato. Porque a gente sai numa ocorrência e dura 5, 6 minutos para chegar no local, aqui em Arapiraca, dentro de Arapiraca. Vamos dizer que tenha que atravessar Arapiraca, dura em média 15 minutos. 15 minutos de um incêndio é muito tempo. Uhum. Então, se alguém estiver lá preparado, com equipamento tudo certinho, e consiga combater, é muito mais eficiente. Não que o bombeiro não queira fazer o serviço, mas quer que seja eficiente o combate, né? Sim. É mais eficiente combater ele no princípio. Aí essa preparação do pessoal que trabalha na empresa, ela pode ser feita pela própria empresa que recarrega o extintor, dando um mini curso de como utilizar aquilo ali. Ou vocês podem solicitar do Corpo de Bombeiros também, leva os funcionários para lá, e aí leva o equipamento, a gente ensina como é que faz a extinção, como é que faz a utilização do equipamento da melhor forma, e a escolha do equipamento, né? Porque não é só utilizar, é escolher. A gente tem 3 tipos de extintores, que é o de água, de pó e do CO2. Basicamente esses 3, existem mais, mas basicamente esses 3 que a gente vai encontrar nas nossas empresas aqui. Aí a gente sempre orienta, né? Quando for combater, verifique a carga do extintor. Porque não adianta eu chegar aqui num computador e pegar um extintor de água e combater. Vai apagar, mas o risco vai ser grande, porque eu posso levar um choque. Então, também isso tem que ser Para verificado. cada tipo de incêndio, então, há um tipo de extintor, um tipo de material específico. Isso. E no caso geral, a maioria das empresas precisa ter qual? Aí a maioria dos extintores é de pó químico seco, né? Aí pode ser o BC ou o ABC. Aí depende da carga de incêndio, aí vai ser designado ou o BC ou o ABC, né? Só voltando a essa situação que você perguntou sobre a preparação do pessoal, as empresas que se regularizam com projetos completos, elas têm que fazer um curso chamado curso de brigada de incêndio. Esse curso é obrigatório, tem a carga mínima de 8 horas, tem também outras cargas mais elevadas, mas a mínima é de 8 horas. Aí o que acontece? Ela tem que contratar um profissional, que é um bombeiro civil ou um engenheiro técnico, um técnico de segurança, que tenha esse curso
para poder ministrar ele, para poder formar a brigada de incêndio. O número de brigadistas ele vai de acordo com o número de colaboradores da empresa, entendeu? Aí vai ser designado uma quantidade mínima de colaboradores que vão ter que ter esse curso para poder deixar a empresa segura. E outras empresas maiores, de maior porte, como o shopping aqui em Arapiraca, eles são obrigados a ter bombeiro civil. O bombeiro civil, ele é um profissional que vai trabalhar só como bombeiro civil. O brigadista é um profissional normal, que trabalha lá no seu despachante, repositor, vamos dizer, no supermercado. E vai ter o curso de brigada. O bombeiro civil, ele vai trabalhar só de bombeiro civil. Ele é responsável pela segurança contra incêndio e outras seguranças de primeiros socorros, caso aconteça alguma coisa, na edificação. Entendeu? Aí algumas empresas de grande porte, como o shopping, ele é obrigado a ter bombeiro civil. Alguns supermercados aqui também tem esse bombeiro civil. Interessante. Obrigada. Eu lembro até de um período, quando eu estava no começo da faculdade, eu estava estagiando numa indústria. Aí lá era uma indústria que tinha a área química, né, da produção, e às vezes aconteciam acidentes lá. E tipo assim, né, se for esperar de fato um socorro chegar de fora, algo externo, já tem se propagado ali muita coisa, né? Porque você sabe, né, tem substâncias químicas que às vezes ela nem é inflamável, mas às vezes ela é aspirável. Isso. Então, assim, tem todo realmente empresas com mais de 100, 200 funcionários, geralmente ela já tem esse pessoal dentro, essa brigada dentro da própria empresa, que já vai meio que ali amenizar esses problemas. Aí isso que você falou agora me trouxe essa lembrança. Aí a brigada, além de ser formada elétrica, a empresa às vezes tem um plano de emergência, né? Que justamente não é só preparar a pessoa para apagar em fogo, é saber o que fazer. Um brigadista no plano de emergência é responsável por evacuar o local, outro brigadista para combater, outro brigadista para suprir de material, caso necessário, fazer os primeiros atendimentos. Aí essa organização é o plano de emergência que as empresas de grande porte têm também. É obrigado a ter, né? Às vezes a gente chega para fazer a fiscalização e não tem, e a gente notifica para ela fabricar, para ela confeccionar. Ainda sobre a questão dos extintores, eu já percebi que tem de vários portes, né? Não tem só aquele padrão, né, que a gente vê geralmente no shopping. Vários tamanhos, E a obrigatoriedade é de qual porte para as empresas do comércio normais? Ou aquele padrão? Sempre depende da carga de incêndio, que a gente mede ela em megajoules, né? E geralmente quando tem uma carga de incêndio maior, pega um extintor maior. Quem vai determinar o tamanho do extintor, a quantidade dele, é o engenheiro que vai fazer o projeto, nas empresas que necessitem que o engenheiro faça o projeto, entendeu? Nas outras menores, geralmente do processo simplificado ou do processo que é isento, né? Que na verdade nem processo, a empresa é isenta do processo, geralmente é o de 6 quilos que a gente exige, o pó ABC ou BC, né? A gente exige essa quantidade de carga, que para a gente é o suficiente. Adgerson, nas questões quando a gente vai regularizar no site do Corpo de Bombeiro, e a gente consegue identificar que é baixo risco, paga-se a taxa e o bombeiro automaticamente libera o alvará pelo próprio site. Porém, no final ele orienta, deve-se ter os equipamentos afixados na empresa. Nesse caso, como vocês estão fazendo quando vocês vão fiscalizar a empresa e elas não têm os equipamentos? E como vocês estão com o baixo efetivo que vocês têm fiscalizando essas empresas? Nesse caso, assim, quando o empresário entra lá e declara que a empresa dele tem o extintor, a gente utiliza da boa fé do empresário, né? Se ele disse que tem, a gente acredita que tem. Só que a gente sabe que as pessoas nem sempre fazem o que assinam, né? Ele assinou um documento, mesmo que eletronicamente, ele assinou um documento. Ele é responsável pela segurança contra o incêndio da própria edificação, que é dele, a empresa é dele. Ele, além do risco de ter um incêndio lá e ele não ter o equipamento necessário, ele corre o risco das sanções, né? A gente fiscaliza essas edificações, notifica ela, dando um prazo para ela adquirir o material, né? Mesmo a gente sabendo que ela, de primeiro, ela disse que tinha e não
Porque no interesse da gente, na verdade, é que a empresa esteja segura. Não é multar ninguém, nem punir ninguém. O principal interesse da gente é que a empresa seja segura. Se a gente vai multar, não vai ser a gente que vai querer. É o próprio empresário que levou àquela condição, porque ele não quis se regularizar, mesmo notificado posteriormente, não comprou o material que seria necessário. Adgerson, a gente aqui, né, tem cliente de vários municípios de Alagoas. E assim, uma das coisas que eu tenho dúvida é quanto vamos dizer assim, as cidades que vocês atendem, que como base tem Arapiraca, quais são? Ou somente Arapiraca que vocês Não, a gente atende aqui a 15 municípios. Aí a Alagoas é dividida em várias regiões, né? Aí tem cada quartel que a gente pontua, ele é responsável pela quantidade específica de municípios, de acordo com as nossas rodovias, proximidades de acesso. Aí Arapiraca toma de conta de 15 municípios. Aí a gente tem 2 postos, que é o posto de São Sebastião e de São Miguel, mas eles não atendem essa parte técnica. A parte técnica de vistoria desses municípios, daqueles ali próximos, é atendido por Arapiraca. Mesmo tendo posto de bombeiro, não quer dizer que tenha vistoriante lá naquele posto. Geralmente os vistoriantes estão nos quartéis. Arapiraca é um quartel, Palmeira dos Índios é outro, Penedo é outro, Santana do Ipanema é outro. Aí cada município desse tem a sua região de atendimento. Mas pelo site é o mesmo site para eu fazer, por exemplo, o site é o mesmo site, é isso. Eu fazendo um processo lá no site do CBM, né, AL, vai ser atendido pela unidade que atende aquela cidade. Isso. A vistoria você pode solicitar no balcão ali, quem vai é a equipe da região que aquela empresa está inserida, entendeu? Uma dúvida também que eu tenho é a seguinte, não sei se a Gina tem essa dúvida, ela deve saber, né? Mas, por exemplo, assim, e se o empresário, se a empresa, o estabelecimento, ela não pagar vários anos, é cumulativo aqueles anos ali, ou ela só deve do ano corrente? Como é uma taxa de serviço efetivamente prestado, ela só deve daquele ano, né? Mas, assim, é até uma falha da gente, porque deveria ser melhor fiscalizado, mas a gente esbarra naquela questão de pessoal, né? Que acho que todos os órgãos públicos do Brasil que fazem fiscalização têm deficiência de pessoal, né? Aí, hoje, o empresário só vai pagar daquele ano específico, entendeu? Daquela vistoria. E como a gente faz para puxar essa taxa aí? Só para ensinar as pessoas. Aí você pode ir no balcão lá da gente, aqui no próprio 7º Batalhão, aí lá tem a Sargento Dejaíse, ela vai acessar o sistema, vai verificar como está a empresa e vai emitir a taxa. A gente abre um processo, né, para a vistoria. Antigamente, nosso certificado ele valia por 1 ano só. Hoje ele vale por 2. Não certificado, mas o processo vale por 2. Se você solicitar a vistoria hoje e amanhã for feita essa vistoria, aquele certificado vai valer por 2 anos. Legal. Mas se você for notificado, você não recebeu o certificado. Entendi. Se você for daqui a 30 dias, não for aprovado novamente, vai ser outra notificação. Aí vamos dizer que daqui a 6 meses você é aprovado. Aí o seu certificado só vai valer 1 ano e meio. Entendi, já foi do início do processo. Do início do processo. Aí no caso, assim, por exemplo, o processo é o seguinte: quero regularizar a minha empresa, vou pagar a taxa primeiramente, vai haver a vistoria. Na vistoria é que vocês vão avaliar os riscos e dizer vocês precisam se adequar a isso, a isso, a isso. Ou não tem essa burocracia? Pagou a taxa, chegou o alvará. Como é que funciona? Aí depende da empresa. No caso, como o Felipe falou, né? Quando o processo é um processo simplificado, é autodeclaratório. O empresário vai lá dizer que está tudo regularizado e é emitida a taxa quando vai dar a abertura da empresa. Mas quando é uma empresa de processo completo, que a gente chama, o projeto é completo, que é um nome vulgar que a gente chama lá, né? Mas ele vai solicitar a vistoria no nosso balcão. Aí uma equipe vai na edificação, verifica se está tudo regularizado, tudo certinho. Aí, se estiver tudo certinho, ele aprova lá. No máximo 2, 3 dias úteis, o certificado sai. Que rápido, né? Só para entender melhor, o simplificado, como que é definido que vai ser o processo simplificado? É pela metragem e o baixo risco da atividade? Isso. A empresa é de baixo risco, médio risco,
até 200 metros quadrados ela é isenta. Certo. Isenta de processo, ela não paga taxa nenhuma. Também a gente não emite documento nenhum. Se ela quiser um documento, ela vai ter que entrar lá e solicitar um documento, vai pagar uma UPFAL, acredito que hoje está em R$42, alguma coisa assim. Aproximadamente. Aproximado. Aí vai ser emitido um documento dizendo que aquela empresa é isenta. O processo simplificado é empresas de baixo e médio risco, acima de 200 metros até 750 metros. Isso quando o risco é nessa categoria, né? Acima de 750, independente de risco, é projeto completo. Então, vamos lá, até 200 metros, de Isento. baixo e médio risco, é isento. Não tem taxa, Não tem taxa. mas aí também não é emitido documento. Só será emitido se for pago uma UPFAL. Mas com relação à adequação, de ter a obrigatoriedade de ter um extintor no local e tudo, isso já é definido? Todas as empresas são. Mesmo Todas as já isentas. são. A isenta ela é só isenta de taxa, só isenta do processo. Mas ela é obrigada a comprar extintor, luminária e placa. A gente chama o kit básico, né? Entendi. Aí tem que ter o extintor, a lumináriazinha de emergência, aquela que acende quando falta luz, e a placa com o nome saída de emergência. Na saída de emergência, né? Porque às vezes o pessoal bota a placa de saída de emergência em outro canto. Então tem que estar na saída. Entendi. Às vezes parece ilógico, mas a gente encontra cada absurdo que, se for contar aqui, vai ser longa. Geralmente o pessoal acredita que faz sem nenhum projeto arquitetônico, né? Sem nenhuma instrução, sem nenhum engenheiro ter falado nada. Ele vai pela intuição. Às vezes a própria... Hoje eu sempre oriento, né? O pessoal pesquisa no YouTube, didática. o Google explica muito sobre como... Porque apesar da legislação ser diferente, o Brasil todo é interligado a essa questão de segurança contra incêndio. Então, todos os estados, todos os corpos de bombeiros, eles praticamente utilizam a mesma forma de orientar a população como se regularizar. Onde instalar cada extintor, como é o procedimento. Apesar da legislação ser diferente, mas são bem parecidas. Perfeito. Entendi. Quando você fala a situação é completa, vamos dar um exemplo de atividade, um posto de combustível. Aí precisaria do engenheiro civil, um elétrico, ou só o arquiteto e um elétrico? Precisa do engenheiro civil para fazer o projeto, né? Pode ser um arquiteto também, porque a gente antigamente era só o engenheiro civil que podia fazer, mas hoje a gente é bem mais maleável quanto a isso, né? Fazendo o projeto e tendo um profissional regularizado no seu órgão competente, a gente aceita o projeto. E a parte elétrica é necessário emitir alguns documentos para atestar que a parte elétrica daquele posto de combustível, no caso que você está falando, está tudo regularizado, como o aterramento do para-raio, como as instalações elétricas, porque é um posto de combustível, né? Tem gases ali sendo evaporados. Aí qualquer mal instalação elétrica pode acarretar num grande acidente. Entendi. Perfeito. Legal. Eu realmente não tinha nem parado para pensar na questão dos postos de combustível, né? Mas realmente a gente só imagina um local, tipo um shopping que é muito grande, uma edificação. Até eu já vi casos, né, que tipo para o projeto, para não precisar pagar taxas maiores e tudo mais, às vezes é feito desmembramento, né? Porque muitas vezes é um IPTU só para um local enorme. E às vezes é necessário fazer o desmembramento ali para a empresa não ficar como se ela tivesse 700 metros. Eu já vi casos que, tipo, a empresa estão querendo fazer o projeto completo, mas é só uma sala. Não, você tem que fazer o desmembramento, né? Para poder ter direito a ser equiparado a uma empresa de 20 metros, por exemplo, né? 20 metros quadrados, uma sala só. Então, eu já tinha realmente notado essa questão. Os postos de combustível, eles são uma edificação de alto risco, né? E independente da área construída, eles são obrigados a fazer o projeto completo da gente. Sim. Contratar um engenheiro, ele não se enquadra naquela questão de até 200 metros, até 750. Eles são obrigados a fazer por serem uma atividade de risco. Então, no caso, teria que ser 2 engenheiros, né? Um civil e um elétrico, para vocês poderem aceitar. O engenheiro civil, se ele tiver alguma qualificação na parte elétrica, ele pode também emitir algumas anotações de responsabilidade técnica na parte elétrica também, né? Até eu acho que quando já chega no corpo de bombeiros, já passou por outros órgãos, eu acho, né? Porque, tipo, são muitas licenças, né? Para questões ambientais e tudo mais. Eu acho que antes de chegar...
A ANP, que é a Agência Nacional do Sim. Petróleo, o IMA também. Eles são muito fiscalizados por esses 3 órgãos, IMA, Corpo de Bombeiro e a ANP. Quando chega nos bombeiros, Aí eu acho que ele já veio com muita coisa pronta, né? E aí é a cerejazinha do bolo. O nosso documento que a gente emite, antigamente era o último a ser emitido. E hoje a gente não pode ser o último, porque a gente não autoriza uma empresa a funcionar. A gente atesta que ela está com o equipamento preventivo regularizado, tudo certinho. Quem autoriza é a prefeitura. Então a gente passou de ser o último órgão a emitir o documento para ser o primeiro. Então a empresa, se quiser se regularizar, primeiro órgão que ela pode procurar é a gente. Na verdade, assim, depois de ter o CNPJ, né? Então, o primeiro seria a Junta Comercial ou a Receita Federal, não sei como Sim, é. sim. Entendi. Faz todo sentido, né? Até porque é como a gente estava falando agora, né? A Juliana falando que o processo lá foi embargado por conta da licença dos bombeiros que não estava em dias, né? Então, assim, é o primeiro passo para poder dar seguimento a outras situações. Quanto à questão das multas, como é que hoje está acontecendo na prática aqui na cidade da gente, ou nas regiões aqui? Está sendo aplicada em casos que a empresa não está seguindo as normas? Está sendo aplicada. Algumas empresas, sim, a gente sempre tem em mente que os empresários que não querem nada, não querem se regularizar. É notificado uma vez, notificado a segunda, notificado a terceira e eles não fazem nada. Aí a gente aplica a multa e encaminha para a Procuradoria-Geral do Estado para entrar no processo de dívida ativa. Se ele quiser algum dia se regularizar, ele vai ter que pagar essas multas. E assim, né? Antes de ser lavrado a multa, vocês ainda fazem algumas notificações, né? Para se autorregularizar. A primeira notificação é de advertência, que a gente chama, né? Que aí, se já chegou nessa de advertência, ele já estava errado muito antes, né? Então, se eu chego para você e digo, olha, se regularize, porque senão você vai levar uma multa, às vezes você vai gastar, por exemplo, R$1.000 para se regularizar. Você vai correr o risco de levar uma multa de 5 mil, 10 mil. Tem sentido. A gente sempre fala, nossas taxas são baratas e o equipamento, às vezes, é relativamente acessível. Mas as multas tem que ser pesadas, justamente para querer inserir na questão de segurança, né? De prevenção. Porque se acontecer um acidente é muito mais gravoso, né? Muito mais danoso. Pegando o gancho do que a gente estava conversando antes da gravação, muitos desses valores são convertidos, né, para benefício da corporação. Aí explica um pouco para a gente como é que funciona na prática, né, os valores que são arrecadados. Isso, esses valores são destinados para a conta única do Estado, mas eles ficam lá identificados como uma taxa advinda do Corpo de Bombeiros. Ele é utilizado para a própria corporação, né, adquisição de materiais, reforma e construção. A gente tem um plano de expansão do Corpo de Bombeiros que a gente está abrindo quartéis em várias cidades, quartéis e postos, né? Para atendimento da população, né? Eu lembro quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, só tinha duas cidades em Alagoas que tinham bombeiro, que era Arapiraca e Maceió. Hoje a gente parece que tem 16 municípios, se não me engano, Então isso aí demanda construção de postos, aquisição de materiais, aquisição de viaturas. A nossa aquisição ela é feita através dessas taxas, através da taxa de incêndio, que é o que chega nas residências. A Secretaria Nacional de Segurança Pública também envia recursos para o Estado para aquisição de materiais para o Corpo de Bombeiro. Inclusive, Luiz, ele pode até comentar, recentemente, Alagoas não tinha uma academia de oficiais do Corpo de Bombeiro. E agora a sede ficou em Arapiraca. Então, foram através desses recursos, né, da taxa de bombeiro, que vocês conseguiram construir e fazer a sede. Isso já era uma demanda antiga, né, da corporação, formar os seus próprios oficiais, né? Consequentemente, as praças também. A gente formava praças no nosso centro de formação em Maceió. Aí, há 3 anos atrás, a gente trouxe uma academia para Arapiraca. Inaugurou a academia Arapiraca, né? E a gente tem uma turma de oficiais se formando agora, com 18 oficiais, né? Acredito que até o meio do ano que vem deve estar se formando. E vai se propagar. Se Deus quiser, ela vai dar certo, vai ter mais turmas, vai ter mais concurso, que é o que a gente quer, que a corporação cresça. Uma dúvida que eu tenho, para ingresso no Corpo de Bombeiros é mediante concurso? Concurso público. Certo. Tem idade mínima? Desculpa. A gente tem uma legislação que prevê que a idade
máxima, a idade máxima, 30 anos, entendeu? Caramba, não dá mais. Até 30 anos pode fazer o concurso, né? Só que, assim, houve alguns editais de uns concursos passados que não exigiram idade. E ele confrontou a legislação. Só que a gente que estuda direito sabe, né? A lei do concurso é o edital. É, o edital. Então, valeu o que estava escrito no edital. Mas os editais que estão saindo recentemente, eles preveem lá a idade de 30 Máxima. anos. 30 anos, Certo. Eu queria entender um pouquinho mais as áreas de atuação. A gente, quando criança, a gente tem a ideia do bombeiro apagar incêndio, né? É. Mas hoje, na fase adulta, assim, em que situações? Por exemplo, o gato subiu o telhado, eu estou com um enxame de abelha gigante ali. Quais as áreas de atuação que a gente pode acionar o Corpo de Bombeiros? A gente tem várias áreas de atuação. Combate a incêndio, né? Atendimento pré-hospitalar, busca e salvamento, vistoria técnica que está falando agora, e várias. Mas, especificamente de ocorrência, realmente isso aí que você falou. Se tiver um gato numa árvore, a gente vai tirar o gatinho da árvore. Se tiver um gato no telhado, a gente sempre fala, o telhado é o ambiente do gato. Mas, às vezes, tem uns gatos Nutella que não conseguem descer e a gente vai lá e tira. Já fui para vários gatos Nutella, assim, que são aqueles gatos criados na coleirinha, né? Que, às vezes, sobem no telhado e não E conseguem fica chorando descer. para descer. A gente vai lá e tira. Combate a incêndio, fogo e vegetação, tem muito fogo e vegetação aqui. O pessoal sempre fala, é bom ser bombeiro que não tem incêndio, mas tem muito incêndio. Em época de verão aqui, a gente chega a atender 5, 4 ocorrências de incêndio por dia em fogo e vegetação. Entendeu? E é um tipo de combate muito exaustivo. A gente sofre muito porque, às vezes, grandes pastos, grandes áreas de mato que a gente tem que... só sai de lá quando termina o combate. E, às vezes, se propaga por horas e horas. Eu lembro de uma terça-feira de carnaval que eu fui para uma ocorrência de vegetação, a gente chegou 11 da manhã e saiu 5h30 da tarde. Nossa. Só consegui apagar e o negócio era grande lá. Nesse período também a gente tem muito acidente com animais, né? Peçonhentos, né? Tipo escorpião. É uma coisa que está crescendo aqui na Piraca, esses animais peçonhentos, principalmente o escorpião. Recentemente deu uma palestra sobre isso aí, o pessoal tem muita dúvida, né? O que fazer, né? Porque a população tem aquela que o pessoal antigo fazia, né? Não, levou uma picada de escorpião, levou uma picada de cobra, morde e chupa o sangue. Aquelas coisas que não Essa é nova para mim. O que a gente orienta sempre é procurar a unidade de saúde mais próxima, né? Ou a que tenha maior aparato para tratar aquilo ali. No caso aqui na Piraca é a unidade de emergência, o hospital de emergência do Agreste, para tomar o soro antiofídico correto, né? Quando é picada de escorpião, é grave quando a pessoa tem alergia, ou quando é uma pessoa idosa ou uma criança. Mas quando é um animal peçonhento, uma cobra, por exemplo, os soros antiofídicos eles têm que ser aplicados, senão a pessoa pode, mesmo não tendo alergia, pode perder um membro ou até morrer, né? Aqui temos muitos casos com serpentes, por exemplo. Ocorrência tem. Acidente de picada, a gente pega poucos, assim, não tenho lembrança de um período que tenha muito, não. Mas aqui em Alagoas, acho que em todo o Brasil, a cobra que tem mais acidentes peçonhentos é a jararaca. E aqui na Piraca a gente tem jararaca. Acho que ela é a mais comum, né? No sítio, né? O Geralmente, pessoal tem muito medo da coral, né? A coral realmente ela tem um veneno muito mais perigoso do que a da jararaca. Só que a coral, ela não é agressiva. Ela vai morder você se você pegar nela ou se ela conseguir atingir uma parte pequena, como os seus dedos, porque ela tem a boca pequena. Já a jararaca não. A jararaca tem a boca maior, então ela consegue... Coral, os acidentes são com bêbados e crianças, né? É 1% no Brasil. É porque a cor chama a atenção da criança. A criança quer ir lá brincar, né? E é perigosa, muito perigosa mesmo. Legal, tava lendo sobre isso. Realmente eu vi que os acidentes são... O menor é com coral, o maior é com jararaca e depois as cascavéis, né? Cascavel tem muito no sertão. Eu nunca peguei uma ocorrência aqui de cascavel, mas Deus, tem. né? Mas Graças tem. a Deus, né? Você sabe que eu me tem, né? perguntei Mas assim, eu várias prefiro vezes assim, já. a cascavel ela tem uma fama, mas ela avisa, né? Ela pergunta Mas é melhor não para avisar, avisar, não. tô aqui, não chega perto não. A jararaca não avisa, ela chega lá e dá o bote, né? Que ela geralmente fica escondida, né?
E geralmente eu me pergunto assim, muitas vezes, a Juliana é do mato, viu? Aí ela tem que se cuidar, viu? Que aí é fazendeira. Aí assim, sabe, quando eu vou pra zona rural, eu fico me perguntando, eu nunca vi aqui uma cobra, nunca vi por aqui. O pessoal fala tanto que aqui tem muita jararaca, né? E de fato, assim, sabe, tipo, graças a Deus eu nunca encontrei, não. Mas se encontrar, o cara tá preparado, porque tem uma informação ali, né, O pessoal sobre tem um isso. pavor de cobra que é incrível, assim, porque a gente, nossa mentalidade é fabricada no que a gente absorve, que a gente né, consome. A gente consome muito filme americano, principalmente aquele filme da Anaconda, que a cobra persegue o cara lá. Aquilo ali é mito, né? Não existe. A maior cobra do mundo, a sucuri, ela não vai correr atrás de ninguém. Ela fica esperando lá para dar o bote e pegar a sua presa. Nenhuma cobra sai correndo atrás de você. Ela pode dar o bote em você para poder se proteger, mas ela vai dar o bote e vai recuar. Entendeu? As pessoas acham que a cobra vai persegui-la e acaba tendo esse pavor. E é muita gente mesmo tem pavor de cobra. Pra você ver, né? Acho que a única que eu já vi aqui uma vez, há muito tempo, quando eu era criança, foi uma coral, assim. Mas foi no meio do mato aqui, né? Antigamente era muito essa área aqui, principalmente ali da Avenida do Futuro, área verde, era tudo mato Eu ali. já acho que hoje vai aparecer mais cobra do que no passado. Né? Acho que você tá mais inserido mesmo e eu não ando muito hoje em dia nessa área, né? Eu tô vendo um tempo desse atrás um biólogo falando que a cultura do fumo, que a Arapiraca tinha muito, ela afugentava muitos animais, inclusive os peçonhentos, né? Aí com o declínio da cultura do fumo, o pessoal deixou de usar os agrotóxicos, né? Aí acabou que esses animais estão retornando para o seu habitat. Por isso que hoje, assim, Entendi. eu acreditei nessa explicação dele e realmente a gente vê que tem muito mais ocorrência de cobra do que tinha 30, 40 anos atrás. Também eu tava vendo esses dias, né? E a mais perigosa que tem das aranhas é a armadeira, né? Aqui a gente não tem não, né? Pelo menos eu nunca vi também. Eu não sei se é a área de silêncio, eu nunca peguei não a ocorrência de armadeira. Mas a marrom tem, A marrom tem aqui. É. E eu olho meus sapatos toda vez que eu vou calçar com medo dessa danada. Porque ela não dói, né? A picada dela não dói muito e você só percebe quando tá necrosando. A Tem gente que olhar o A gente sapato. sempre orienta, levou uma picada de qualquer inseto, né? Primeiro você procura saber qual foi o inseto que ele picou, porque pode ter sido uma aranha marrom e é necessário ir para o hospital, se caso for, né? Então, identificou o animal, o inseto, ou mata o animal e leva lá junto para o hospital, que muita gente faz, ou tira uma foto, que hoje todo mundo tem celular, tira uma foto e mostra lá para o médico, ó, levei uma picada dessa aranha, dessa cobra. Porque o médico vai pegar o soro antiofídico específico e vai aplicar, para poder... Eu não sou muito cuidadoso como você não, Luiz. Eu Perigo enorme. me lembro que acho que em 2017 a farda estava na cama, eu fui vestir e quando eu vesti uma picada aqui. Bem aqui no peito. E era de um escorpião. Nossa. Eu ainda fui trabalhar, mas lá eu não aguentei, de lá me levaram direto para a unidade de emergência. E a injeção é aplicada no local onde foi picado, foi? Esse eu não sei, Ele pegou aqui, não foi bem no meu peito, ele puxou um corinhozinho aqui, ó. No mesmo local. Utilizar o veneno, alguma coisa assim, né? Até perguntei, hoje como é que vai aplicar aqui? Disse, tenha calma, vai dar certo. Do mês passado para cá, a gente teve algumas situações lá no sítio, né? Foi a situação de uma coral verdadeira. Foi essa semana, inclusive, que meu esposo viu. E também teve também uma ocorrência de... Eu não sei se chamou ocorrência, mas teve da coral, ser idêntica à coral, mas ser a coral falsa também. Mas já foi 2 casos. Isso assusta muito, né? Pela letalidade da cobra. Da cobra, né? A cascavel também, como é um sítio, a gente já teve experiência com a cascavel recente e com aquelas aranhas caranguejeira também. É comum aqui em Arapiraca aquele tipo de aranha? É comum. Ela, assim, ela é venenosa, só que o veneno dela não é tão letal, não. Assim, o escorpião ainda é mais perigoso que a carangueira. Ela assusta pelo tamanho, né? Sim. Mas a gente sempre fala, quando o bicho é muito grande, ele é mais inofensivo, né? Quando ele é menorzinho, mais retraído, aí ele é mais Esse é o perigoso. Esse é o perigoso. Tenha medo das cores. Todo animal que tem cor, muitas cores, como a coral, como os sapos amarelos, isso é tudo veneno. Quanto sapo. A gente fala assim, a natureza ela é perfeita. Quanto mais ela se camufla, mais inofensivo ele é. Quanto mais ele se mostra, mais perigoso é. Pronto, bem observado. Aí, voltando para essa questão das abelhas que você perguntou,
Com relação a ataques, o inseto, o animal que mais causa acidentes é a abelha, entendeu? Só que as pessoas não vão... Ninguém vai para o hospital por causa de uma picada de abelha, a não ser que você tenha uma reação alérgica, né? Uhum. E a gente tem alguns casos aqui, por ano, tem 2, 3 mortes por abelha aqui na região. Nossa. E as pessoas vão para a roça, aí capinar, e de repente Eu nunca soube. tropeça num enxurro de abelha que está no solo lá, alguma coisa assim, e acaba sofrendo um acidente e falecendo. Eu falo que do lado de casa tem um crescendo e está bem grande mesmo, um enxame mesmo. A gente não sabe o que vai acontecer a partir dali. Se de repente, assim, você vai passar na rua, você é atacado. Está crescendo lá. Era só para saber se esse tipo de ocorrência vocês também... Esse que está crescendo é o quê? É a abelha mesmo, aquelas vespas pretinhas. Como é diferença. bem alto... Quem depende de qualquer um, a gente vai, por os dois, entendeu? Só que eles sabem entender qual é o... Sim. Tem um pretinho que dói que só. São vespas. Uma essas aí. A maioria das ocorrências que a gente chama ocorrências com inseto agressivo é de vespa. De né? vespa, Que tem dói muito aqui na bastante. região, né? As vespinhas pretinhas que dói bastante mesmo, porque a picada dela é segura. Chega lá, a gente faz a captura ou o extermínio dela. Pronto, perfeito. Depende da situação. Aí é um perigo enorme essas vespas, né? É. Caranguejeiro eu já vi pessoalmente. Já. Antigamente a gente jogava a pedra naqueles bichos e saía correndo, né? Só para ver os bichinhos voando. Era mais maguinho, aguentava correr. Eu não aguentava correr. Eu vou com baigon. Quem teve infância já fez muito isso. Fez muito, Eu sou Nutella, eu vou verdade. com baigon. Não, a gente faz muito extermínio de vespa com baigon. Aquele baigon verde, né? Não pela marca, mas no mercado é o que a gente encontra que é mais eficiente, né? Agora a gente só faz à noite, a gente coloca uma roupa de apicultor para não levar nenhuma picada e faz o extermínio dela. Recentemente teve um caso aqui próximo, aqui perto da minha casa ali, que o rapaz faleceu e até os cachorrinhos faleceram, né? Acho que foi ano passado, que teve perto da feira ali, que tem na... Por ataque de abelha? Foi. Nossa. Até os cachorrinhos que estavam lá presos no quintal faleceram. Assim, as abelhas em si, no caso das vespas, às vezes ela vai atacar uma ou duas, mas as abelhas, elas ganham pela quantidade, né? É muita abelha atacando. E quando um ataca, é aquela história de antigamente realmente é. Ela chama as outras, ela libera um feromônio e acaba atraindo as outras para poder atacar a mesma pessoa, o mesmo animal, né? Então, se você vê a abelha mesmo, aquela que produz o mel, é bom chamar a gente ou chamar o apicultor para retirar, porque quando elas chegam, que a gente chama, elas estão em trânsito, elas chegam no local, elas podem atacar, mas quando elas já estão com cria, já estão formadas lá há muito tempo, elas são muito mais perigosas. Então é bom chamar, não deixar nenhuma criança chegar perto, não deixar nenhum animal chegar perto, porque elas quando estão com cria, elas são bem agressivas. Então elas atacam o cheiro forte ou barulho, e geralmente o cachorro faz barulho. Então elas atacam muito o cachorro por conta disso. O cachorro fica latindo. E quanto mais picada o cachorro leva, mais ele vai latir. Mais picada ele vai levar. E acaba morrendo. E as abelhas, no cachorro específico, elas picam no focinho. Aí acabam inchando e matando o cachorro por sufocamento. Nossa. Entendido. E tem alguma coisa que assim que pode se fazer para fugir já quando por um acidente você encostar a mão ali? Elas vão proteger a colmeia, né? Se você for picado por uma abelha e você verificar que tem muitas ali ao redor, então provavelmente a colmeia está por ali. É se distanciar o máximo possível daquela área. Correr, elas vão atrás também? Elas vão atrás. Só que se você... Eu vi isso aí alguns vídeos de abelha que a gente assiste. Se você correr em zigue-zague, faz com que elas ataquem menos. Mas a gente fala, se você correr, se distanciar o máximo possível dela, você vai levar algumas picadas, mas não vai ser atacado por aquele montante lá, porque aquele montante ele vai dar preferência a proteger a colmeia que vai ficar lá, né? Não vão abandonar a colmeia e todos ir atrás, igual a gente vê nos desenhos do Pica-Pau. É verdade. Todas elas ficam lá voando e ficam, o cara entra na água, né? Fica lá com um canudozinho, aí todos entram no canudo. A gente via muito, mas elas não fazem isso não. Elas vão atacar, algumas vão lá atrás, mas a maioria vai ficar próximo da colmeia. Era um verdadeiro exército, né? Eu lembrei até disso, dessa questão do acidente, né? Porque recentemente eu estava no sítio, né? E tem um pé de umbu lá. Aí, dependendo do período, né? Se você chegar perto ali e não perceber, botar a mão,
cheio de largata de fogo. Cheio. Também. E é outro animal também que causa E ele acidentes. se camufla ali na árvore, né? Que você não vê. E é cheio de largata de fogo. Taturana. É essa mesmo. E queima que só o ataque ali. É A incidência perigoso. com ela é menos, né? Não é igual não os outros animais. Oi? Incidência com ela de... É menor. É menor, porque também assim, acaba as pessoas às vezes nem procurando o serviço, porque acontece na zona rural, o pessoal tem aquelas tradições de passar outros tipos de coisa, acaba nem procurando as unidades de saúde, né? Mas ela é muito perigosa, a taturana, principalmente para a pessoa que tem alergia. Tiveram casos fatais já com ela. Nossa. E a região da gente aqui para questão de acidentes? Está tendo muito acidente? Tá. Bastante. A gente mora numa cidade que tem muita motocicleta, né? Aí eu lembro que a gente era, parece que a segunda cidade que proporcionalmente no número de motocicletas, só perdia para Goiânia, no Brasil. Não sei se é a atual situação agora. Nossa. Há uns 5 anos atrás era essa. Aí isso aí incide também que acaba que acontece muito acidente, né? E principalmente no final de semana que o pessoal bebe e vai dirigir. Aí quando vai dirigir um carro, no carro ninguém cai, mas quando é de moto, aí acontece Acabou o muito. equilíbrio. Não tem equilíbrio, nem vai ficar em pé e vai querer dirigir e pilotar uma moto. Aí É verdade. acaba acontecendo muito acidente. A gente sai em média para 2, 3 por dia de motocicleta. A gente, o Corpo de Bombeiro, mas o SAMU atende muito mais porque eles têm 2 ou 3 equipes de plantão. A gente só tem uma aqui na ambulância, né? Mas no final de semana isso aumenta exponencialmente. Vai para 5, 6 ocorrências de acidentes. Os bombeiros, eles vão para suprir essa ausência da SAMU ou são casos diferentes que vocês vão? A gente atende principalmente casos de trauma, né? A SAMU atende os casos de trauma junto com os casos clínicos. Não que a gente não atenda caso clínico, a gente atende também, mas a questão de equipamentos que a gente tem dentro da nossa célula, o SAMU tem equipamentos que podem ser mais eficientes em casos clínicos, mas eles também, o principal carro-chefe também é o trauma, né? Mas o nosso equipamento lá é mais para trauma, mais para atender casos de queda, casos de acidente automobilístico. Então podem ser acionados também em caso de acidente, né? Isso, caso de presa de ferragem, de vez em quando a gente pega 1 ou 2 aqui, que é tenebroso. Nesse período de São João teve muito acidente com bombas, fogos de artifícios. Assim, foi abaixo do normal, né? Que bom. É abaixo do normal porque a gente aprovou uma legislação aí que dificultou a venda de fogos de artifício e foi abaixo do normal. Graças a Deus foi mais não vi tranquilo. falar, Mas realmente. houve também, né? Alguns acidentes, Sim. mas bem baixo. Bem tocado o assunto. Esses fogos de artifícios que não vão poder mais fazer barulho, você já tem alguma ideia de como vai funcionar? Tem a questão das fogueiras já também, né? A legislação ela é bem nova, né? A gente vai analisar essa questão para saber como é que o Corpo Bombeiro vai atuar na fiscalização, né? Quando é época de São João, as empresas que vendem fogos de artifício, elas procuram a gente para colocarem suas barracas em locais específicos para poder fazer a comercialização. Mas essas empresas elas existem o ano todo, né? Inclusive a gente tem aqui em Arapiraca algumas. Elas vendem fogos de artifício o ano todo, justamente para festa de aniversário, shows, assim, eventos de grande ou médio porte, ou até pequeno mesmo, né? O cara quer comemorar a vitória do Flamengo, do Fluminense, que está agora na Copa do Mundo ainda, do Palmeiras. Mas essas empresas elas funcionam o ano todinho, né? Então elas têm que estar regularizadas o ano todinho, né? Às vezes ela tem um ponto base, que é o ponto fixo, que é a edificação, e às vezes em época de São João elas abrem as barracas em locais específicos para poder chegar mais próximo do público-alvo, né? Aí, com essa nova legislação, não sei se o Corpo Bombeiro vai ser responsável por fazer a apreensão. Acredito que assim as próprias empresas vão evitar de vender, porque são empresas que querem se regularizar, elas se preocupam com isso, porque elas sabem que se elas forem sofrer fiscalização pelo material que elas comercializam, a gente apreende tudo. Elas perdem todo o material, então elas não têm interesse de andar na clandestinidade. Não que não tenha, tem. Mas aí essas empresas que estão na clandestinidade nunca procuraram a gente. Então a gente às vezes nem sabe que elas existem. A não ser quando alguém chega lá e faz a denúncia, que a gente vai lá e faz a apreensão. Entendi. Já nos aproximando do fim, queria agradecer ao subtenente Edgerson por todo esse apoio. E queria que ele desse as considerações finais para os empresários, para a população de Alagoas, para se regularizar ao Corpo de Bombeiro. Bom,
Eu queria agradecer aqui a participação aqui, acho de extrema importância, né, essas informações, porque a gente detém um grande número de informações e a gente quer disseminar. Quanto mais a gente disseminar o conhecimento, mais as empresas vêm se regularizar junto a gente. Então, é importante para o Corpo Bombeiro informar ao empresário como se regularizar, justamente para aumentar a segurança das suas empresas, né? A sociedade ela deve esperar que o Corpo Bombeiro atue, né, dentro dos parâmetros de segurança para poder ela estar segura. Ninguém quer estar em casa e de repente uma empresa vizinha à sua casa começar a pegar fogo, sendo porque o Corpo Bombeiro falhou na fiscalização. Então a gente tenta informar o máximo possível, espera que os empresários tenham realmente a boa fé de se regularizar, de prestarem declarações que sejam verídicas para poder a gente manter uma sociedade mais segura. Perfeito. Obrigada. Valeu, Gerson, pela presença. Valeu. Obrigado. Tchau. É isso. Para mim foi ótimo, muito